Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Olha, hoje a gente tem um dossiê aqui nas mãos que, sinceramente, chama atenção. Ele traz uma projeção, 270 bilhões de dólares. Esse seria o valor do mercado global de carbono até 2050. A primeira pergunta que vem na cabeça é: como? De onde vem um número desses? Então a nossa missão hoje é exatamente essa, sabe? Usar as apurações e a inteligência de mercado da CarbonFi para decifrar o que está por trás disso. Como que a tonelada de carbono, que já foi uma commodity super barata, está virando um dos ativos mais importantes do século. Ok, vamos desvendar isso. Essa cifra, 270 bilhões de dólares, ela é realmente o ponto de partida, porque ela não indica só mais volume, sabe? Não é só mais gente comprando e vendendo carbono. O que essa projeção sinaliza, e essa é a tese central que a gente vê nos dados, é uma reprecificação exponencial do ativo ambiental. A gente está literalmente testemunhando o fim da era do carbono barato e, mais importante ainda, do carbono de baixa integridade. A conversa mudou completamente. Antes, a pergunta era: quantos créditos você tem? Hoje a pergunta é: os seus créditos sobrevivem a um escrutínio científico rigoroso? A qualidade virou tudo. Faz tudo sentido. É um movimento que a gente vê em outros mercados, né? Se a gente pensar no café, por exemplo, décadas atrás era tudo uma commodity só. Hoje, você tem o café especial, com origem, pontuação, selo, e o consumidor paga 10 vezes mais por essa garantia. Parece que o mercado de carbono está passando por essa mesma curva de amadurecimento. Mas vamos para a mecânica por trás disso. Na prática, como se chega nessa valorização? Exatamente por essa mecânica de oferta e demanda que está sendo, totalmente reconfigurada. Se a gente olha ao lado da demanda, o que a análise aponta é um fenômeno que os economistas chamam de demanda inelástica. As grandes corporações, as Fortune 500, sabe? Elas estabeleceram metas de net zero, muito ambiciosas, e o ponto crucial aqui é que essas metas estão saindo do campo do marketing, do discurso, e entrando no balanço financeiro. Elas estão sendo auditadas, validadas. Por iniciativas como a SBTI, né? A Science Based Targets. Isso. E essa validação dá um peso enorme. E o que significa essa validação na prática para uma empresa? Porque elas não podem simplesmente, comprar o crédito mais barato que encontrarem por aí. Porque o risco reputacional se tornou gigantesco. Gigantesco. Comprar um crédito de carbono que depois é exposto na mídia como fumaça, como um projeto que não gera impacto real, é um desastre de relações públicas. É o famoso greenwashing, a maquiagem verde. Olha, eu conversei com uma gestora de sustentabilidade de uma multinacional europeia semana passada e ela me disse algo que resume tudo. 5 anos atrás, meu trabalho era comprar o maior número de créditos pelo menor preço. Ponto. Hoje, eu passo 80% do meu tempo com cientistas e advogados para garantir que um único crédito que a gente compre seja 100% à prova de críticas. Nossa, que mudança! Essa fuga do risco, essa mentalidade, força as empresas a buscarem só os melhores projetos, custe o que custar. Ok, então a demanda está mais exigente, disposta a pagar mais pela qualidade. É o que o mercado chama de flight to quality, né? O voo para a qualidade. Mas e o lado da oferta? O que acontece com todos aqueles créditos baratos que existiam? Eles estão, na prática, sendo invalidados. O mercado está passando por uma depuração. E a entidade central nesse processo é o ICVCM, o Conselho de Integridade para o Mercado Voluntário de Carbono. ICVCM. Isso. Pensa no ICVCM como uma espécie de selo de qualidade global, um Inmetro para o crédito de carbono. Antes era meio terra de ninguém, com metodologias muito frágeis. Agora, eles estão estabelecendo regras do jogo muito mais rigorosas. Milhões de toneladas de créditos antigos, de projetos que talvez nem precisassem de financiamento de carbono, tudo isso está perdendo valor. Então, peraí. Na prática, a oferta de créditos que são válidos de verdade está diminuindo drasticamente. Ao mesmo tempo
em que a demanda por esses mesmos créditos de qualidade está crescendo e se tornando mais exigente. Exatamente. A fórmula que impulsiona os preços fica muito clara. É uma oferta muito menor de créditos de alta qualidade, os chamados créditos premium, encontrando uma demanda corporativa que não só cresce, mas está muito mais seletiva. O resultado inevitável dessa equação é uma pressão de alta nos preços. Aquele crédito de 2, 3 dólares a tonelada está com os dias contados. Entendi. O novo normal vai ser muito mais alto. Isso explica a valorização do que já existe hoje. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção no material foi a ideia de que a própria a composição desse mercado de 270 bilhões de dólares vai ser radicalmente diferente. O tipo de crédito que domina hoje não vai ser o mesmo no futuro, certo? Atualmente a gente ouve muito falar de créditos de redução ou evitação. Tipo, proteger uma floresta do desmatamento para evitar que o carbono seja emitido. Qual é a grande mudança que vem por aí? Essa é, talvez, a mudança mais fundamental de todas. É uma alteração na natureza do ativo, sabe? O futuro, segundo todas as projeções sérias, pertence à remoção de dióxido de carbono, CDR, Carbon Dioxide Removal. A lógica por trás disso é simples, mas muito poderosa. Para atingirmos as metas climáticas do Acordo de Paris para 2050, não basta mais só parar de emitir. O volume de CO2 que a gente já acumulou na atmosfera é tão grande que precisamos literalmente começar a limpar o ar. Limpar o ar. Sim, precisamos remover o carbono que já está lá em cima. Espera um pouco. Se as tecnologias de remoção são muito mais caras, por que uma empresa pagaria, sei lá, 500 dólares por uma tonelada de remoção, se ainda existem opções de evitação por 20 ou 30 dólares? O que justifica essa diferença de preço na prática para quem compra? Ótima pergunta. Existem dois motivos principais. O primeiro é a integridade. Um crédito de remoção é, por natureza, mais fácil de provar. Você consegue medir fisicamente o carbono que foi capturado e armazenado. É menos sujeito à interpretação, sabe? É diferente de um crédito de evitação, que se baseia em prever um futuro que não aconteceu. Tipo, esta floresta seria desmatada se não fosse por mim. O segundo motivo, e mais importante, é que as próprias diretrizes científicas, como as da SBTi que a gente mencionou, estão orientando as empresas a usarem créditos de remoção para neutralizar suas emissões residuais, aquelas que são tecnologicamente impossíveis de eliminar. Então, para uma companhia aérea, por exemplo, zerar a emissão dos voos, a única opção real no futuro será comprar créditos de remoção. Ok, então a própria ciência está empurrando o mercado nessa direção. E que tipo de projetos de remoção são esses? Pô, parece coisa de ficção científica. Alguns são bem tecnológicos, sim. A gente fala muito de DAC. DAC. Direct Air Capture, ou captura direta do ar. Imagina uns ventiladores gigantes que puxam o ar, passam por filtros químicos que prendem o CO2, e depois esse CO2 é armazenado de forma segura no subsolo. Caramba! Outra tecnologia é o biochar, que é basicamente transformar biomassa, tipo resíduos agrícolas, num tipo de biocarbono superestável. Quando você mistura ele no solo, ele armazena carbono por centenas de anos. E claro, a solução mais antiga e testada de todas, a própria natureza. O reflorestamento em massa, conhecido pela sigla ARR, é uma forma poderosíssima de remoção. Uma árvore crescendo é uma máquina de sugar carbono da atmosfera. E o custo dessas diferentes abordagens é o que realmente joga o valor total do mercado para cima, certo? Sem dúvida. O custo é um impulsionador direto do valor do mercado. Uma tonelada de carbono removida por DAC pode custar hoje entre 100 e 600 dólares. O biochar fica numa faixa intermediária. Agora, compara isso com os 5 dólares de um crédito de evitação de baixa qualidade do passado. Conforme a demanda corporativa migra para remoção, o preço médio da cesta de créditos de carbono sobe drasticamente. É essa grande rotação que ajuda a construir o caminho para aquele valuation de 270 bilhões. Até agora, a gente falou muito do mercado voluntário, das empresas agindo por conta própria. Mas a gente sabe que governos, regulações têm um papel enorme nisso tudo. Como o cenário de políticas globais se conecta com essa valorização? Eles aceleram ou freiam esse processo? Eles aceleram, e muito. Se a gente conecta isso ao quadro geral, as análises mostram 2 catalisadores regulatórios que são cruciais para dar solidez e escala a esse mercado.
O primeiro é o famoso artigo 6 do Acordo de Paris. Certo. De forma bem simples, ele cria as regras para um mercado global de carbono entre países. Ele permite que um país que superou sua meta de redução possa vender esse excedente para outro país que não conseguiu atingir a sua. Esses créditos são chamados de ITMOs. E por que a criação desse mercado entre países é tão importante para os preços? Porque estabelece um piso de preço global para o carbono de alta qualidade. Quando você tem nações soberanas como Suíça ou Japão comprando créditos de países como o Brasil ou Gana, a exigência de integridade é máxima. Ninguém quer um problema diplomático por causa de um crédito podre, entende? Claro. Isso cria um padrão de qualidade e um patamar de preço que serve de referência para todo o mercado voluntário. Dá segurança jurídica, previsibilidade para o investidor. Ok, o artigo 6 cria uma base global. E o segundo catalisador vem da Europa, como a sigla que está em todas as manchetes. CBAM. O que é isso exatamente? O CBAM, que é um mecanismo de ajuste de carbono na fronteira da União Europeia, é basicamente uma tarifa de carbono. Uma tarifa. Uma tarifa. Tipo um imposto na fronteira para quem polui. Exatamente. A ideia é proteger a indústria europeia, que paga caro pelo carbono lá dentro, da concorrência de produtos de países onde poluir é barato ou de graça. Vamos ao exemplo do aço brasileiro. Se ele for exportado para a Europa, o CBAM vai verificar a pegada de carbono da produção. Se o custo desse carbono não foi pago aqui no Brasil, através de um imposto ou de um mercado regulado, ele vai ser taxado lá na fronteira europeia. Ok. Essa pressão da Europa com o CBAM é gigantesca. Fico pensando, como isso bate aqui no Brasil? A gente é um grande exportador de commodities. Isso nos prejudica ou, na verdade, abre alguma porta? Abre uma porta enorme. A implicação do CBAM é forçar uma convergência global de preços. O preço do carbono na Europa hoje orbita entre 60 e 80 euros por tonelada. O CBAM basicamente diz para o exportador brasileiro, ou você paga um preço similar aqui no seu país, no mercado local, ou você vai me pagar essa diferença na minha fronteira. Isso cria um incentivo econômico brutal para que países como o Brasil implementem seus próprios sistemas de precificação de carbono. É uma pressão de alta global. E isso nos traz para o nosso contexto. A análise usa uma analogia muito poderosa, dizendo que o Brasil pode ser a Arábia Saudita das soluções baseadas na natureza, as NBS. O que isso significa na prática? Essa analogia é perfeita porque ilustra a nossa vantagem competitiva. Se o petróleo foi o ativo do século XX e a Arábia Saudita tinha as maiores e mais baratas reservas, no século XXI, um dos ativos mais valiosos será a remoção de carbono de alta integridade. E o Brasil tem um ativo fundamental para isso, fotossíntese barata e em escala. Fotossíntese barata? Isso. Nossos biomas, como a Amazônia e a Mata Atlântica, são as máquinas mais eficientes do planeta para remover carbono. Projetos de restauro florestal, práticas de agricultura regenerativa que estocam carbono no solo, tudo isso se transforma em ativo financeiro de primeira linha nesse novo cenário. Isso representa uma mudança de paradigma completa, especialmente para o agronegócio e para os proprietários de terras. A terra passa a ter um valor que vai muito além da produção de grãos ou carne. É uma revolução. A floresta em pé e um solo saudável deixam de ser um passivo, sabe? Uma obrigação legal. Eles se tornam uma nova linha de receita, e uma receita em moeda forte, cotada em dólar. É o conceito do pré-sal verde. Imagina um produtor de soja no Mato Grosso. Hoje, a receita dele vem da soja. Com a agricultura regenerativa, com o restauro de áreas degradadas, ele poderia gerar créditos de carbono do solo e da floresta. Essa segunda safra de carbono poderia, em alguns anos, representar 10, 15, até 20% da receita total da fazenda. É uma nova commodity agrícola. Mas claro, não deve ser tão simples assim. Quais são os desafios para transformar esse potencial todo em realidade? Medir esse carbono no solo, por exemplo, parece algo bem complexo. Exatamente. O grande desafio é o que o mercado chama de MRV. Monitoramento, relato e verificação. Medir com precisão o carbono estocado numa floresta ou no solo e provar que esse estoque é permanente, que ele é adicional.
é um desafio técnico e custoso. É aqui que a tecnologia, com satélites, inteligência artificial, sensores de campo, tem um papel fundamental. O SBC, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que está em fase final de regulamentação, será a bolsa de valores onde esse novo ativo será negociado. A conclusão do dossiê é clara. Quem se posicionar agora, desenvolvendo projetos com rigor técnico e jurídico, estará literalmente sentado sobre uma das reservas de valor mais estratégicas do mundo. Ok, fazendo uma síntese de tudo que a gente discutiu, fica claro que essa projeção de 270 bilhões de dólares não é um chute, né? É o resultado de um conjunto de forças poderosas convergindo. Temos a demanda corporativa fugindo do risco e buscando qualidade, o que acaba com carbono barato. Temos a grande rotação para os créditos de remoção, que são naturalmente mais caros e puxam o preço médio para cima. E, por fim, a pressão regulatória global, com o artigo 6 e o CBAM, criando um piso de preços e forçando todo mundo a entrar no jogo. A rota para os 270 bilhões não será uma linha reta, como a própria análise aponta, mas a direção. A direção parece inequívoca. Exatamente. A gente vai ver volatilidade, vai ver ajustes, como em qualquer mercado em formação. Mas a tendência estrutural está dada. O dossiê encerra com uma frase que amarra tudo isso. Diz que o carbono é o novo ouro e a picareta para extraí-lo é a integridade. E isso levanta uma questão importante, sabe? Uma reflexão final para quem nos ouve. Se a floresta em pé e a saúde do solo se tornam, de fato, ativos financeiros com valor medido em moeda forte, como isso pode redefinir não apenas a economia de um país como o Brasil, mas a própria relação da nossa sociedade com a conservação e com os ecossistemas naturais? É uma transformação que vai muito, muito além das finanças. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a Carbon Fi para se manter sempre atualizado.